Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Storyse. Eu me chamo Juliano Silva e hoje vamos falar sobre Cinco Vezes Favela. Lançado em 1962, uma das obras mais marcantes do movimento cinema novo, um filme em que diferentes cineastas buscam retratar a realidade das favelas cariocas em um Brasil atravessado por desigualdades sociais, tensões políticas e grandes transformações urbanas. E ao meu lado, ela que ama um filme antigo preto e branco, está ela, Julia Bart. E aí, pessoal? Cara, pior que eu curto muito filme preto e branco, assim. É legal de assistir. Mas sabe que a nova geração não curte, né? Então, os jovens de hoje em dia, eles acham meio chato ver filme preto e branco, ainda mais se o filme for mudo, o que não é o caso desse filme que a gente vai comentar hoje. Mas eu acho que filme preto e branco é só de velho mesmo atualmente. E é muito bom, né, voltar pra um filme assim da década de 60, né, ainda mais brasileiro. Porque a gente consegue muito, né, trabalhar com temas importantes, né, da história do Brasil de forma geral, né. Ah, com certeza. Eu acho que a gente voltando para filmes mais antigos, né, e no contexto de Brasil, traz um impacto diferente, porque talvez sejam filmes que a maioria das pessoas não tiveram oportunidade de assistir, mas que aí a gente acaba trazendo de volta, tanto para discussão, mas também para descobrimento, que é o mais legal, assim, quando a gente não conhece algo e aí surge, assim, uma nova gama, como é o cinema novo, em que a gente vai também falar sobre. Então é legal, assim, para quem não conhece e para quem já conhece também revisitar essas histórias. Sim, essa parte, acho que é a parte importante também, né, de fazer essa conexão, né, com o cinema e a história. Antes de começar o episódio, fica aqui o convite rápido, que tal apoiar o Storyse. A partir de R$5 por mês, você já pode contribuir com o podcast através da plataforma de financiamento coletivo, o Apoia-se. Hoje, temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Storyse, melhorar a edição do podcast, o que significa episódios ainda melhores por aqui. E claro que quem apoia também recebe algumas recompensas, que também teve algumas mudanças nesses últimos dias. O nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo para conversar com a gente e outros ouvintes, e também você pode sugerir um tema específico de episódio pro Storyse. Então, fica o convite, se você gosta do Storyse e quer ajudar o projeto a crescer, dá uma olhada no Apoia-se. O link está na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. Como é que é? Os caras tiveram lá em casa. Se eu não pagar até amanhã, eles botam tudo no chão. É, já sei. Mas eles têm que esperar. Não pode fazer isso contigo. Dá licença. Vai falando. Me arranja algum dinheiro, hein? Tá difícil, viu? Tenho quase nada, mal dá pro mês. A gente devia arranjar uma vaga pra você. Cinco Vezes Favela é um filme brasileiro de 1962, considerado como uma das obras fundamentais para o advento do chamado cinema novo no Brasil. O filme apresenta 5 histórias separadas, cada uma delas com diferentes diretores que tentam retratar as favelas do Brasil. São eles Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirschman. Mais do que mostrar a pobreza, o filme tenta discutir o papel da arte e do cinema diante dessas questões, trazendo uma visão crítica sobre a sociedade brasileira no período que antecede o golpe de 1964. E para iniciar, né, essa discussão, eu queria te perguntar, né, Julia, já conhecia esse filme antes ou foi o primeiro contato que teve com ele? Eu não conhecia o filme antes e foi bem interessante assistir ele, apesar de que também teve algumas dificuldades, porque o filme ele não tá disponível de forma fácil, acessível, assim, não tem nenhum streaming, nada desse sentido. Então, ele tá no YouTube, eu acho que é o único lugar que ele tá.
Mas, assim, tem várias versões no YouTube, e até tu me mandou uma que eu achei bem boa, assim. Só que tem algumas coisas, o áudio dele não é tão bom assim, daí depois tu me contou que ele foi dublado, então por isso que não é um áudio tão legal. Mas o filme em si, ele me surpreendeu bastante, porque fazia tempo que eu não assistia um filme antigo brasileiro, assim. A gente sempre fala sobre isso e traz sobre isso, mas como eu tava muito mainstream, assim, fazia tempo que eu não via um filme mais parado, assim, que tu precisava prestar mais atenção. Obviamente a gente presta atenção em todos os filmes, mas que tu precisa pensar mais, sabe? Tu entende esse sentido de não ser um filme hollywoodiano, assim, é um filme do Brasil da década de 60, e eu entendo que pode ser talvez um empecilho pra muitas pessoas que não têm esse costume de assistir filmes antigos. Mas eu acho que quando a gente dá uma chance, né, uma oportunidade pra se abrir, assim, pro cinema de forma geral e de forma mais, até mesmo enraizada, buscando ver filmes que tem mais a ver com o nosso país, né, as coisas que acontecem no Brasil e tudo mais, eu acho que é uma grande oportunidade pra gente conhecer mais sobre o Brasil em si e também sobre as pessoas que fazem, né, esse país. Então, eu gostei bastante do filme. Na verdade, não é um filme, são curtas, então são 5 curtas. Eu gostei bastante. Uns eu gostei mais, outros eu gostei menos, que faz parte. Mas, como um todo, foi bem proveitoso, assim. Né? Muitos filmes brasileiros antigos, assim, especialmente da década de 50 e 60, eles usavam, né, essa técnica de dublar em cima, né? Enfim, eu acho que era um processo técnico, assim, por razões que a câmera, na época, né, era difícil gravar, a questão do barulho, né, então impedia a captação de um som limpo, né. Acho que isso é uma das coisas que acaba mais dificultando, assim, contato com filmes antigos brasileiros a dublagem, né, porque às vezes sincroniza a dublagem com a atuação do personagem. Mas, de forma geral, assim, eu também já conhecia, eu conheci esse filme já, né, eu só não tinha assistido ele ainda, mas aí eu fui assistir, né, meio que sem pretensão, aí depois eu pensei, nossa, acho que vale muito a pena fazer um episódio sobre ele. Ainda mais porque até compartilhei contigo, né, que eu entrei nesse período de revisitar o cinema novo de novo e até eu fiquei um pouco assim com uma aversãozinha, ultimamente eu comentei contigo no off, né, de ver filme mainstream, assim, e não estar vendo algum filme do cinema novo que eu não vi ainda, porque tem muita coisa que eu não vi ainda e tô nesse processo de assistir, assim, né. E a gente meio que já fez, né, um pouco dessa jornada no episódio 20, Terra em Transe, Entre Democracias e Ditaduras, em que a gente também falou um pouco sobre o cinema novo. Aqui também a gente vai falar do cinema novo a partir desse filme. Acho que talvez vale um futuro episódio só sobre o cinema novo, porque tem muita coisa pra falar sobre ele, né? Então, aqui vai ser a partir da ótica do 5 vezes Favela. E também pra, né, entender o contexto, quando o 5 vezes Favela foi lançado, o Brasil passava por um processo intenso de favelização. Então, pra gente entender melhor, a gente vai voltar um pouco no tempo, porque no final do século XIX e início do século XX, as favelas no Brasil, elas surgiam ligadas às transformações urbanas e sociais após a abolição da escravidão no Brasil, né, 13 de maio de 1888, e a proclamação da República do Brasil, em 1892. Isso aconteceu sem políticas de inclusão, então muitos ex-escravizados, trabalhadores pobres, imigrantes começaram a ocupar morros e áreas periféricas das cidades, especialmente no Rio de Janeiro, então capital do país naquele período, né? Então, o crescimento dessas ocupações também foi impulsado por reformas urbanas que expulsaram populações de baixa renda dos centros, como aconteceu durante o governo de Pereira Passos. Assim, as favelas elas consolidaram como esses espaços de moradias popular, construídos em áreas de risco, sem acesso a serviços básicos e infraestrutura urbana. O Brasil, entre 1950 e 1980, passava por um processo acelerado de urbanização. O Rio de Janeiro, ainda muito central culturalmente, começa a receber um fluxo enorme de população vinda do campo, só que esse crescimento não vem acompanhado, né, como eu falei, da infraestrutura, da moradia ou políticas públicas suficientes. Então, isso vai resultar a expansão das favelas, né, que é a favelização, que foi intensificada ainda mais na década de 70, e aí também surge esse termo, né, que vai significar esse surgimento, esse crescimento das favelas nas cidades. Então, a favela ela começa a se tornar não só um espaço físico, mas um símbolo das desigualdades urbanas brasileiras. E é nesse contexto que o cinema também começa a olhar para esses territórios, mas de uma forma não neutra, como faz 5 vezes Favela, ao retratar, né,
a partir de 5 visões de cineastas, fragmentos, partes, né, do que seria a favela, do que seria também um pouco desse processo de favelização. Pois é, tu trouxe aqui um pouco do contexto de como que surge a favelização, que é até um termo... É um termo que já existe há bastante tempo, mas eu acho que atualmente a gente fala mais sobre ele a partir do momento que a favela também começa a ser muito, entre aspas, assim, vendida e gourmetizada. Então, hoje em dia, se a gente for pensar na favela, a gente pensa, obviamente, no Rio, mas existe favela em todo o Brasil, praticamente. Mas no Rio em si, ela é muito vendida pros gringos e até pro povo brasileiro, assim, que vai visitar o Rio de Janeiro. Então se tornou meio que um negócio, praticamente. Mas ainda assim, eu falo isso mais como uma observação, não como julgamento, porque, de qualquer forma, a favela sendo vendida para os estrangeiros é uma forma de negócio e empreendimento para a população que vive nesses ambientes, nesses lugares. Mas até falando um pouco também sobre como que hoje em dia tá os dados de números de favelas, e eu tava dando uma olhada num levantamento do Instituto Data Favela, que eles fizeram uma pesquisa, acho que em 2024, 2023, assim, e saiu em 2025 a pesquisa. E ela mostrou que 17 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil, em mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo país. E um dado que chama muito a atenção é que 94% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa disseram que têm orgulho de morar nas favelas. E isso é importante porque mostra como não só o tamanho dessa população, mas também a potência econômica e cultural desses espaços. Porque, como eu comentei, essa questão de vender a favela, né, muito entre aspas, ela movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Até os comércios interiores, assim, o que tem dentro da comunidade, como cabeleireiro, manicure, construção, mercados, tudo que é da população, é da comunidade, né, também faz parte desse movimento de dinheiro dentro do Brasil. É claro que existem vários problemas graves, principalmente relacionados à segurança e à falta de estrutura, mas existe um senso de comunidade muito forte dentro das favelas. Inclusive, muitos moradores, eles preferem realmente empreender, criar seus negócios dentro da favela, porque justamente o dinheiro vai circular ali dentro e vai retornar para a própria comunidade. Até outra pesquisa que eu estava dando uma olhada mostra que entre 1985 e 2024, as favelas elas praticamente triplicaram de tamanho no Brasil. Daí uns 40 anos, basicamente. E esse crescimento ele foi ainda mais intenso nas regiões metropolitanas. Só que esse aumento também, se a gente for pensar a longo prazo, ele traz bastante impacto direto na infraestrutura urbana, no consumo de recursos também e nas construções de moradia. Então, quando a gente fala sobre o crescimento das favelas, sobre essa expansão, a gente não está falando só na expansão territorial, mas também de desigualdade urbana e ausência histórica de políticas públicas. Então é meio que uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado existe o orgulho, a tradição, a cultura, mas por outro existem esses problemas, essas faltas de estrutura, falta de política pública que prejudica também esses espaços. Esses dados que eu trouxe, eles são bem relevantes, assim, porque dialoga muito com esse filme que a gente tá debatendo hoje, né, que é o 5 Vezes Favela, porque ele tá, na década de 60 fazendo esse debate, trazendo essa discussão, claro que com algumas críticas que a gente vai levantar em relação a alguns curtos, mas ele tá aí tentando, né, romper com um cinema que estava sendo feito, né, naquele período, para, né, propor um novo cinema e uma nova forma de olhar a própria população, assim. E é isso que tu falou, né? Ainda se mantém muito pungente o número de pessoas que vivem na favela, e ainda parece que, olhando esse filme atualmente, assim, e sei lá, vendo alguma outra obra recente que também retrata a favela, parece que as coisas, sei lá, a boa parte dos problemas estruturais se mantém, né? Acho que é difícil ver uma grande mudança, né, nesse processo, como eu trouxe ali o contexto da favelização, desde, né, dos primeiros indícios do final do século XIX, início do século XX, a intensificação com
né, a população saindo da parte rural para a parte urbana da cidade, e esse processo de higienização, né, então de exclusão de pessoas pobres, pessoas negras, né, então tudo isso vai fazer com que a favela seja esse espaço, né, e hoje acaba também, né, sendo um grande espaço de sociabilidade, né, de movimentos, de disputa também, então é algo que meio que acabou sendo essa cara do Brasil, digamos assim, né? E que muitas vezes é romantizada, né? Então acho que é importante entender o papel da favela, tanto no sentido, né, entender os problemas estruturais e políticos que não são resolvidos, mas também ver a partir da perspectiva dos próprios moradores que vivem nesse espaço, sabe? O filme faz praticamente isso. Ele traz um olhar para os próprios moradores, apesar de que nem todos são da comunidade, mas no caso os diretores dos filmes, né? Não sei muito sobre os atores, mas traz um olhar para a comunidade muito importante que eu acho que a gente vê pouco hoje em dia. Hoje em dia existe muito filme sobre favelas e sobre a comunidade em si, filmes, novelas, séries, enfim. Só que acontece de um olhar, às vezes, muito purista, sabe? Muito simplista. E aí, quando a gente vai tentar problematizar essas novas produções, não dá muito certo, assim. Até a gente vai trazer aqui também outros filmes que trazem essa perspectiva, e aí já citando, por exemplo, Antônia, que foi uma série, não sei se tu lembra dessa série, também foi um filme, mas Antônia é de 2006, e aí, se eu não me engano, primeiro veio a série e depois veio o filme, não lembro bem se era isso mesmo, eu posso estar enganada, mas a história, ela acompanha a vida de 4 amigas que vivem na Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo, que sonham em viver na música, elas querem trabalhar com música. Então elas começam como um backing vocals de um grupo de masculino de rap, mas depois elas decidem criar o grupo que se chama Antônia. Inclusive a Negra Lee faz parte desse elenco, que é maravilhosa, né? Então a série toda é muito legal. E aí eu lembro muito dessa série, eu lembro muito da música, eu lembro que na época ela foi meio que um boom, assim, sabe? Todo mundo assistia. Só que ela realmente era uma série que, como é uma série antiga de 2006 ali, eu sinto que ela realmente representava um pouco desse cotidiano de forma mais realista, não tão lúdica, sabe? Como eu falei, como a gente vê hoje em dia, né? Então, mostrava ali elas tendo esse sonho artístico, né? Os desafios que elas tinham dentro da periferia, como a violência, o machismo, a pobreza, e como isso impactava na trajetória delas. Então, é muito interessante porque o filme, a série, né, ela foge dessa representação da favela focada apenas no crime, né, e coloca em destaque mulheres negras, os afetos, os sonhos, e também a produção cultural que existe dentro dos espaços, que é algo muito precioso. A favela produz muita cultura também. Sim, né, eu acho que é comum que a gente também se acostume com produções que representam só a parte da violência, né, essa parte, assim, desse universo que é, né, as periferias da favela de forma geral, assim, né. E, cara, não conhecia esse filme, assim, acho que mas é uma boa relação, assim. O que eu tava pensando, assim, claro, é um filme já bem conhecido, né, mas eu vejo muito que Cidade de Deus... Claro, o cinema novo de forma geral, ele tem, né, uma grande importância e vai influenciar diversos filmes brasileiros que a gente vê hoje em dia. Acho que eu vejo muito isso nos filmes do Kleber Mendonça Filho. E também eu sinto isso no próprio Cidade de Deus, assim, porque também é um filme que tenta... Claro, é um filme que retrata também a questão da violência cotidiana, da ausência do Estado, a transformação da comunidade da Cidade de Deus, né? Mas a perspectiva de fazer um filme na periferia com moradores, sabe? Com pessoas que vivem lá, eu acho que me faz essa conexão um pouco também com 5 Vezes Favela, assim, sabe? Claro, é um filme... não é um curta, mas é um filme mais dinâmico, assim, que retrata a vida do Buscapé, né, enquanto fotógrafo, né, então todo o universo dele e as relações que ele cria, e a trajetória de diferentes pessoas e diferentes trajetórias possíveis dentro da favela, né, então jovens que tentam sobreviver pelo trabalho, pela arte, pela fotografia, ou outros que entram pro crime. Então eu acho que também é uma perspectiva, sabe, sobre favela, e acho que é algo que é um nicho muito pungente, eu acho, né? Produções
que retratam a favela, né? Agora a questão, como estão retratando, né, aí muda bastante, assim. Sobre Cidade de Deus, atualmente também saiu a série, não sei se tu assistiu, mas saiu uma série na HBO, eu assisti, assim, e aí também entra nesse parâmetro que eu comentei, que, ok, Cidade de Deus, o filme é um dos marcos do Brasil em si, em questão de cinema, e por realmente mostrar uma realidade que é extremamente violenta, mas também discutir o abandono do Estado, a desigualdade social, a falta de oportunidade e como isso influencia a formação dentro das periferias, mas o que acontece no Cidade de Deus, que eu gostei da série, no caso, né? O que acontece? Eu gostei da série, só que eu sinto que ela vai pra esse lado muito simplista, como eu comentei. Sinto que falta um pouco, ela ser um pouco mais pungente, um pouco mais problemática, sabe? E não só ser um desdobramento, ou como se fosse até uma nova versão, assim, sabe? Eu não sei. Ela tem um sentido bem diferente, assim, pra mim. Eu acho que também é muito por conta de estética. A gente tá falando também de cinema novo, né, e tudo mais. Então, eu sinto que as produções hoje em dia, elas não têm tanto uma estética original, assim. É tudo uma cópia, uma releitura do que já se produz, do que é o cinema atualmente, né? Então, assim, eu acho que se a gente, tivesse, por exemplo, um novo formato atualmente, que nem cinema novo, a gente teria produções muito mais valorosas, mas não desmerecendo nada, tá, galera? Só porque realmente eu acho que a questão do cinema novo em si é muito importante pra gente ter essa estética também. Né? E pra introduzir também brevemente esse movimento que a gente tá falando, né? E de pressuposto, ele surgiu no Brasil, né? Início da década de 60, né? Mas já tinha filmes anteriores a ele que já estavam demonstrando o caminho que iria vir a ser, digamos assim. Principalmente com Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, que também é um filme que traz jovens da periferia da favela que eles têm que vender, eles estão vendendo algum doce, se eu não me engano, e aí eles passam por diversos locais turísticos, famosos do Rio de Janeiro, assim, sabe? Maracanã, Copacabana, e aí mostrando eles nesses espaços, vendendo e tendo contato com outras histórias, assim. É um filme muito bom, que eu também recomendo, assim, pra uma imersão melhor sobre esse contexto, assim. Mas, né, de forma geral, né, o cinema novo, ele é essa proposta de jovens cineastas que começam a rejeitar o cinema comercial dominante e propor uma nova forma de fazer filme. Então, uma forma mais barata, mais realista e comprometida com a realidade do país. Então, influenciado por correntes de pensamento de esquerda e por movimentos como o neorrealismo italiano, esses diretores eles buscam mostrar o Brasil profundo, entre aspas, especialmente a pobreza, a fome e as contradições sociais. E um dos principais nomes do movimento que eu não poderia deixar de citar é o Glauber Rocha, que é o diretor da Em Transe, que foi o episódio que a gente já gravou, né? Porque ele é um desses responsáveis que vai sintetizar a proposta na ideia da estética da fome, como é chamado, defendendo que o cinema brasileiro deveria expor de forma crua a miséria como forma de denúncia e reflexão. Então, o cinema novo ele não era apenas uma renovação estética, digamos assim. Ele também era um projeto político, e essa acho que é a parte que mais me fascina, assim. Então, eles queriam, de fato, usar o cinema como um instrumento de crítica social e fomentar essa indústria cinematográfica brasileira, né? Então, impulsionar ela nesse período, assim. É um ato muito revolucionário em relação à questão do próprio cinema, de tentar quebrar com o que estava sendo posto para criar isso que é o cinema novo. E tu comentou da questão de filmes brasileiros, essa relação, assim, e hoje eu sinto que, cara, boa parte de filmes brasileiros que retratam a realidade e crítica social, o cara bebe muito do cinema novo, sabe? Então, acho que é algo que ainda se mantém muito vivo. O Glauber Rocha, ele realmente defendia Ele defendia que a violência mostrada nos filmes não era à toa, não era algo assim só por prazer. Ela seria uma resposta histórica das populações marginalizadas diante da fome, da exclusão e também da herança colonial. Então, isso mudava totalmente a estética dos filmes.
E em vez de produções super elaboradas, que eram, como a gente comentou aqui, muito pautadas em cima do cinema hollywoodiano, o cinema novo, ele apostava em gravações nas ruas, na luz natural, uma fotografia mais parecida com documentário, e é muito o que tem no Cinco Vezes Favela. Por muitas vezes eu pensei assim, cara, isso aqui parece um documentário, assim, é uma história, tipo, sei lá, parece que é algo que de fato aconteceu, sabe? E histórias também que eram muito ligadas ao cotidiano do povo brasileiro. Então, por isso essa aproximação por ser algo documental. Então, o objetivo não era só criar um cinema escapista, que a gente assiste ali e sai sem absorver nada. Apesar de que eu acho que todo cinema dá pra absorver alguma coisa, né? Mas, enfim, era um cinema muito mais de denúncia, de confronto mesmo. E mesmo que esses filmes circulassem muito entre intelectuais e grupos de esquerda, porque foram criados por eles, esses filmes, eles acabaram também criando uma das representações mais fortes da realidade brasileira dentro do cinema nacional. Também linkar com mais uma recomendação, assim, muito boa, que é o documentário Cinema Novo, de 2016, que é um documentário produzido pelo próprio filho do Glauber Rocha, que é o Eric Rocha, e que ele é, assim, meio que quase um documentário ensaio, porque boa parte dele é cenas de diversos filmes do Cinema Novo, e aí intercala com algumas entrevistas, assim, em relação a esse grupo principal, que é o grupo, né, que é os diretores do Cinco Vezes Favela, entre outros diretores, que, né, esse pessoal que propõe, assim, esse novo caminho, né. E, cara, eu gosto muito, sério, eu me fascino muito pesquisando sobre o cinema novo, assim, porque quando eles propõem essa forma, assim, de, cara, vamos gravar na rua, som externo, tem que ouvir mesmo as pessoas, os pássaros, sabe? E é muito realmente quebrar toda a lógica do cinema comercial. E eu acho que talvez por isso que eu fiquei bastante imerso em ver bastante. Tava vendo bastante filme brasileiro. E tava com essa versão meio de ver um filme gringo, assim, tipo, cheio de ação, cheio de, sabe, blockbuster, sabe? Sempre nessa perspectiva, assim, sabe? Porque é isso, o cinema novo ele propõe um outro caminho, sabe? E eu gosto muito do Glauber, porque, cara, ele tem umas falas, assim, às vezes muito, muito revolucionárias, né? Porque ele está no documentário, assim, que ele fala muito, assim, que eles não podiam deixar que, né, eles, sei lá, os inimigos, o capitalismo, achassem que venceram, sabe? Que eles venceram, assim, sabe? Ainda mais nesse contexto de Brasil, né? Que é um contexto pré-ditadura, né? Então, é um período em que também a gente vai ter a tentativa do governo do João Goulart, o Jango, né? Implementar as reformas de base, reformas agrária, urbana, educacional, mas a gente sabe que no final ele não consegue, porque a gente vai ter aí o golpe de 64. Então, eles antecedem esses debates, eles estão nesse Brasil, sabe? Nesse Brasil em que o debate político está muito importante. E sim, também tem que entender que é um grupo classe média, intelectualizado, que está tentando propor, né, esse novo caminho, assim. Mas é isso. É interessante ver como esse fato histórico acontece, sabe? Porque é um grupo de jovens diretores cineastas que consumiam as suas próprias obras. Eu acho isso muito interessante. Eles tinham muito uma relação de produzir, editar, roteirizar os filmes deles entre si. E a gente vê isso também no Cinco Vezes Favela, sabe? Então, essa conexão, assim, ela tava muito, muito interligada, sabe? Entre eles. É muito interessante ver como eles elaboram isso no filme, sabe? Tipo, dá pra ver que eles estão ali se propondo mesmo a fazer algo diferente, fazer algo nesse sentido coletivo também da produção cinematográfica brasileira nesse período. Terceiro mundo. Cinema novo diante do povo. O princípio foi um impulso bastante humano em fazer com que o cinema brasileiro se voltasse para a sua realidade. O contato ainda agressivo é procurado em filmes que tentam descobrir a realidade brasileira. Então, tendo já, né, um pouco dessa noção desse surgimento e o que é o cinema novo enquanto um movimento dentro, né, do cinema brasileiro nesse período, assim, eu queria te perguntar como é que tu vê, a gente falou um pouco já sobre isso, mas pra gente se aprofundar mais em relação ao filme, assim, como é que tu vê essa relação do cinema novo, né, sobre o Cinco Vezes Favela e como ele quebra o que estava sendo feito já no Brasil para consolidar, né, junto com outros filmes também, né, essa proposta. Bom, antes do cinema novo, boa parte do cinema nacional seguia os modelos
inspirados nos filmes de Hollywood, nas produções mais voltadas para o entretenimento, e que têm estéticas artificiais e com pouco interesse em mostrar os problemas sociais do país de forma direta. Enquanto esses filmes anteriores tentavam esconder ou até suavizar essas questões, o cinema novo, ele colocava elas no centro da narrativa. E até o 5 Vezes Favela é um dos grandes exemplos dessa mudança, porque ele leva a favela para o protagonismo da tela. Então, não é como um cenário exótico, não é como se a gente estivesse revisitando ou adentrando esse espaço pela primeira vez. Ele surge como algo atemporal, como algo que já existe, que está acontecendo agora, pra gente ter um recorte mínimo, sabe? Um olhar, tipo, olhar pra janela, por exemplo. Então, e também como um espaço político, um espaço social, que é de fato. Então, tu comentou que o filme, ele nasce dentro do Centro Popular de Cultura da Uni, que é um movimento formado por estudantes, não só estudantes, mas também artistas, intelectuais, que acreditavam que a arte, ela precisava dialogar com o povo e denunciar as desigualdades do Brasil. O cinema, ele funciona ali no Cinema Novo como uma ferramenta de conscientização política. Isso é muito evidente, assim, quando eles foram criando esse conceito, essa estética. Só que, como a gente comentou, tem essas críticas que pra mim me pegam um pouco, assim, que eu fico um pouco pensativa, porque, apesar de retratar as favelas e as populações marginalizadas, os diretores, eles não eram da periferia. E isso, assim, me dá um pouquinho, assim, sabe? Tipo assim, vamos aqui fazer um filme sobre uma comunidade que a gente não faz parte. Querendo ou não, é uma contradição, mas ainda assim é uma coisa bastante complexa de se tratar, porque não existe uma verdade absoluta, sabe? Não tem como a gente excluir esses diretores e ter esses filmes, e não tem como a gente ter esses filmes e não ter esses diretores. Então, assim, é a questão de trabalho em conjunto, mas eu acho que o importante é sempre dar o olhar pra comunidade que a comunidade merece, sabe? Então, falando assim, até sobre os diretores, eles vinham de classe média intelectualizada, que era ligada às universidades, universidades que, assim, pouca, quase nenhuma população da favela naquela época fazia parte. Ainda sobre essa questão de como o Cinema Novo ele vai fazer esse rompimento, né? Nesse período da década de 60, assim. Até então, como tu falou, né? Boa parte dessas produções, ela, né, buscava um cinema mais comercial e escapista, que até a gente comentou, assim, muito influenciado por Hollywood também. Mas tem um gênero fundamental que é as chamadas chanchadas, né? Que nesse período, né, antes, por exemplo, apostavam, né, em comédia, música e entretenimento, evitando também discutir profundamente os problemas sociais no país. Então, com o surgimento do Cinema Novo, há essa mudança radical na proposta, né, como a gente já trouxe aqui, né? Então, é isso, vai das chanchadas para propor um cinema mais crítico, mais político, né, voltado para a realidade brasileira, em vez de grandes estúdios com grandes produções. Então, é aquilo que eu também comentei, né, fazer filmes em locações reais, com poucos recursos, e também com atores não profissionais e uma estética mais crua e documental. E também tu comentou sobre a questão da CPC, né, que é o Centro Popular de Cultura da Uni, e que foi criado em 1962 e também tem uma importância em produção cultural, assim. Hoje a Uni vai para outros caminhos, mas nesse período tinha essa pungência bastante de estar... E como tu falou, né, muito ligado a essa questão de grupos intelectuais de esquerda, de, né, pessoas que tinham um certo entendimento, que viam de espaços universitários também, né? E a CPC ela vai reunir artistas, enfim, teatro, da música, do cinema, da literatura, muito com essa perspectiva de fazer uma arte popular e revolucionária, né? Então, o filme foi produzido pela CPC e junto também do Léo Hirschman, né, que dirige o último curta do filme também, porque ele fazia parte também da União Nacional dos Estudantes. Para entrar no filme, assim, de fato, a gente tem o primeiro episódio, que se chama Um Favelado, que foi dirigido pelo Marcos Farias, e que retrata o João, que é um morador da favela, que é espancado por não ter como pagar o aluguel. Então ele começa a vagar em meio aos bancos e ele acaba por pedir ajuda a um amigo que envolve ele num assalto.
Então o filme já inicia, né, com esse primeiro curta, e que também tem produção do Léo Hirschman, que, como eu falei, também ele tá dirigindo o último curta, que também nessa questão que eu falei, nessa relação entre eles de produzir os próprios filmes e estarem nas próprias obras também. Eu acho que o principal desse primeiro curta, o que é mais interessante, assim, até que se liga ao que tu comentou no começo do episódio, o protagonista, ele é nordestino, então ele tá tentando sobreviver na favela carioca. E isso é importante porque o filme vai tocar nessa questão da migração nordestina para os grandes centros urbanos, que foi algo muito forte na época. Então, desde o começo dá para perceber que ele é tratado com um certo desprezo pelas pessoas ao redor, até pela própria família e pelos amigos dele. Então, existe uma sensação constante que ele está sendo humilhado e excluído dentro daquele espaço ali. E ele tenta conseguir esse emprego que ele precisa para pagar o aluguel, tentando encontrar ali algum caminho dentro da legalidade, mas ele não consegue. Então o filme ele praticamente vai mostrar como o crime é a única alternativa possível dentro daquela realidade de desigualdade social extrema. O episódio ele se transforma basicamente num dilema moral, se a gente for pensar. Porque ao mesmo tempo que a gente entende as condições que empurram o personagem para a criminalidade, o filme também questiona eticamente essa escolha. Sei lá, tipo, aí a gente entra nesse parâmetro, né, que o lugar que tu tá, né, o espaço que tu ocupa vai influenciar as tuas ações, vai influenciar as tuas atitudes, vai influenciar quem tu vai se tornar. Sim, né, ele já introduz, né, mostrando a realidade, como tu falou, de um imigrante, assim. E é isso, né? É muito uma história brasileira, né? Tipo, é algo ainda muito atual, né? Tipo, é um personagem que não tem como pagar o aluguel e ele decide ir pro caminho do assalto e de roubar, né? E, cara, esse filme, ele produziu uma das cenas muito famosas do cinema novo também, que é a cena da corrida, né? A cena final da corrida do curta, em que ele tá correndo, assim, e também aí a gente vê ali um plano aberto, na rua, sabe? Tipo, gravar com o mundo em movimento, digamos assim, né? E, pra mim, acho que eu gosto muito dessa cena, assim, acho que ela representa bastante o cinema novo também. E, inclusive, a cena que tá na capa do filme, assim, pelo menos o que eu dei uma olhada, assim, é o que aparece na capa. E, visivelmente, eu acho que ela é uma boa cena de corrida. Porque ela tem esses takes rápidos, esses cortes e bastante movimento de câmera, o que vai deixar tudo mais dinâmico e vai aumentar a tensão ali da sequência em si. E dá uma sensação de urgência na gente, quase como se a gente estivesse nesse mesmo desespero que o personagem tá. Então, esse episódio em si, pelo menos, ele acaba funcionando muito como uma denúncia social. Eu acho que todos os episódios, de alguma forma, são uma denúncia social, mas também é uma reflexão como a pobreza, a exclusão e a falta de oportunidade acaba empurrando as pessoas para o crime, que é algo, como tu acabou de comentar, algo atual, algo que acontece hoje em dia. E que vai ser diferente do segundo episódio, que se chama Zé da Cachorra, que é dirigido por Miguel Borges, e nesse aqui ele vai mostrar, né, a revolta de um líder da favela que se irrita com a passividade dos companheiros que submetem às promessas e subornos de um milionário grileiro. Então, que está interessado em construir um edifício naquele lugar e ele tenta impedir que novas pessoas venham morar no terreno. Cara, de novo, parece uma história muito atual, sabe? Algo muito que a gente veria atualmente, assim. E também aqui ele traz esse elemento, né, de ter essa questão de mostrar lideranças das comunidades, né? Acho que é interessante também esse olhar. Pois é, esse pra mim, o que me chama mais atenção é justamente a forma como esse grileiro, esse empresário, ele é retratado. Porque ele não aparece como um vilão super explosivo que chega já expulsando as pessoas à força. Ele é ao contrário, ele tenta agir no jeitinho, sabe? Quase como se fosse um benfeitor, assim, como se, tudo bem, pode ficar até quando vocês puderem, mais uma noite aí, sabe? Mas depois você tem que sair, sabe? E aí é como se o fato dele permitir que aquelas famílias ocupassem o espaço já fosse uma grande caridade. E aí o episódio vai criticar bastante essa lógica paternista, assim por dizer, em que os moradores deveriam sentir como gratidão, se sentir assim, como, nossa, ele tá fazendo uma coisa muito boa pra gente, mesmo que eles
estejam vivendo em condições extremamente precárias. O filme também, ele faz um pouco dessa relação, dessa discussão com a questão da especulação imobiliária, né? E algo que ainda, de novo, né, parece repetitivo disso, mas ainda é muito pungente, né? Eu tava fazendo algumas pesquisas sobre essa questão, como é que tá atualmente, né? Aí eu peguei uma notícia de 2025 do UOL, que ela estava relatando ações policiais violentas na região da Cracolândia e da favela do Moinho, em São Paulo, né, revelando como um braço, uma força da especulação imobiliária no centro da cidade. E aí, né, eu vou linkar a notícia também na descrição do episódio, né, porque segundo a notícia, né, ela vai desenvolvendo, né, a repressão, né, que é usada é uso de bombas, operações de repressão, e não é só entendido, né, acho que a gente já sabe, desenvolvendo todo esse contexto, que não é só entendido apenas como uma política de segurança pública, mas também como parte de um processo de valorização urbana e disputa por aquele território, né? Então, a partir da violência, a partir da agressão, da força do Estado, né? E meio que quase como um braço da especulação imobiliária, né? E a favela do Moinho, ela ocupa uma área considerada estratégica para projetos imobiliários e de revitalização do centro paulistano. Então, eu tava lendo um pouco sobre isso, porque eu achei interessante, sabe? Porque o filme tá debatendo sobre isso naquele período, e é algo que ainda se mantém. Tem espaços ainda que ainda sofrem as mãos da especulação imobiliária, e ainda a partir do Estado, da agressão do Estado, sabe? É até um pouco da gentrificação, que é um termo bem mais estadunidense, mas que também se tornou bastante famoso, que é esse processo de transformar áreas urbanas onde bairros populares ou degradados sofrem valorização imobiliária devido a investimentos públicos ou privados. Então, um espaço onde vive isso é muito mais para bairros assim, como posso dizer, Nova York, que tem esses bairros mais antigos, né, em que a população já tá ali há bastante tempo e aí acaba sofrendo essa especulação, e aí acaba que surgem novos moradores que não entendem a cultura, que não entendem o conceito daquele espaço e querem transformar e mudar aquele lugar. Então até um pouco parecido, assim, mas a especulação imobiliária, ela, nesse contexto dos moradores da favela, eles deixam de ser enxergados como pessoas e passam a ser tratados como obstáculos, basicamente, para projetos urbanos, para interesses econômicos. E isso ajuda a gente a entender por que tantas comunidades sofrem constantemente com essas ameaças de remoção. Então, o filme vai tocar nesse assunto, e aí eu acho muito importante a figura do Zé da Cachorra, que eu adoro esse nome também, inclusive, que ele assume uma posição de liderança dentro da comunidade. Ele tenta convencer os moradores a resistirem juntos e defender aquele território. Então, até tem uma frase que ele fala que eu acho muito boa, né? Que resume a ideia, que é algo tipo assim: se tá na favela é do povo, uma coisa assim que ele fala. E isso mostra um sentimento de pertencimento coletivo muito forte, porque é algo que continua presente nas periferias e que é algo que continua presente nas periferias até hoje. E o curta, ele traz isso também, como tu falou, traz esse grileiro, e aí mostra eles tendo um diálogo sobre a questão de ocupar um certo espaço lá que surge uma nova família, né? E é isso, o personagem, esse líder, né, ele se impõe, né? Ele fala, não, acho que vocês têm que continuar aqui, e se vocês vão sair da casa por medo, então eu vou ficar na casa e vou esperar alguém me tirar, né? E o curta acaba assim, né? O curta simplesmente acaba seco, sabe? É tipo, não... É isso. As pessoas... A família vai embora, né? Porque eles ficam com medo, e aí ele vai lá e ocupa o espaço. E o terceiro episódio, chamado Couro de Gato, agora retrata um grupo de meninos que desce do morro pra cidade, e eles roubam gatos com o objetivo de venderem para fabricantes de tamborins que utilizam o couro do animal. E aí eles são perseguidos, né, pelos donos dos felinos, e os garotos acabam por perder os gatos, né? Mas, exceto né, um gato se mantém, e ele acaba por se aperfeiçoar, né, pelo gato. E o filme, né, esse curta, ele é dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade. Esse é um dos melhores episódios com uma narrativa mais forte dentro do Cinco Vezes Favela, porque o curta, ele começa explicando sobre o couro dos animais que eram usados para a fabricação de instrumentos, e no caso dos tamborins ali, e como aquilo acabava virando uma forma de sobrevivência para as crianças da favela, basicamente.
Então, aos poucos, eu acho muito legal como o filme vai apresentando os gatos, os espaços da comunidade, a rotina dos meninos, até escalar pra cena em que eles começam a roubar os animais. Então é tudo assim, meio que... É uma narrativa muito legal, assim, sabe? De mostrando cada coisinha por si só e depois pra tudo virar uma só. O episódio tem um tom muito de curiosidade, porque em alguns momentos ele quase flerta com o cômico, sabe? Uma coisa mais engraçadinha ali. Até existe uma leveza em certas perseguições e interações entre as crianças, assim, como se fosse uma brincadeira mesmo. Eles estão perseguindo os gatos, sabe? Só que o filme nunca deixa a gente, o espectador, esquecer que também existe uma miséria que atravessa aquelas crianças. Isso fica muito mais forte quando um dos meninos cria essa afeição pelo gato que tu comentou. Então a narrativa, ela praticamente faz com que a gente acredite que ele vai ficar com o animal como uma espécie de conexão emocional ali dentro daquela realidade que é tão devastadora e tão miserável para aquelas crianças, mas no final ele vende o gato, mesmo assim, e porque a fome e a necessidade acaba falando muito mais alto do que o afeto, e isso pra mim é genial. Cara, muito, muito profundo essa fala, assim. Eu acho que é isso, porque até na cena ele meio que em cima do morro dividindo comida, né, com o animal, né, tipo, ele passa fome, mas ao mesmo tempo não, ele tá ali compartilhando o que ele tem, assim. E esse curta, O Coro de Gato, ele foi realizado independentemente do longa, né, do filme de forma geral, assim. E aí depois ele é anexado como um dos segmentos, né. E também é interessante dizer, porque antes de fazer parte do filme, o curta ele já tinha ganhado vários prêmios, né, então foi um dos primeiros sucessos internacionais do Cinema Novo até. Então ele acabou recebendo o diploma especial do festival da Alemanha, não vou nem falar, não vou nem tentar falar o nome em alemão do festival, mas e também o prêmio de festival de Sestre Levante na Itália e o prêmio de qualidade Caique, tudo isso em 1962, assim. E também é interessante citar também o próprio diretor, né, que é o Joaquim Pedro de Andrade, que ele também vai ser responsável por alguns filmes importantes do Cinema Novo. Ele produziu Macunaíma em 1969 e também O Garrincha Alegria do Povo em 1962, assim. Esse filme específico eu quero muito assistir, cara, que é um documentário, né, sobre o Garrincha, porque eu não vi ainda, porque eu lembro que a minha professora, ela passou em aula na faculdade, né, passou em aula algumas cenas desse filme. Eu não lembro em qual contexto, sei que a disciplina que eu tava fazendo era sobre trabalhadores. E aí quando eu fui assistir o Cinco Estrelas, eu vi o nome, aí eu linkei, aí eu percebi que era o mesmo diretor também. E aí, nossa, o filme ganhou vários prêmios, né, o que mostra a excelência dele. E aí tem, assim, falando também sobre as cenas, tem uma cena muito marcante que algumas pessoas, quando elas tentam perseguir os meninos, porque eles roubaram os gatos, e aí elas vão perseguindo eles pelas ruas ali, até chegar no pé do morro. E aí é como se existisse uma barreira invisível separando a favela do restante da cidade, porque essas pessoas, elas não ousam adentrar a favela, elas não ousam subir o morro. Então elas param ali e percebem assim, não é tão importante, os gatos não são tão importantes, sabe? Tipo, não vale o esforço, sabe? E isso diz muito sobre a visão externa da favela naquele período. O morro, ele aparece como um território isolado, marginalizado, um espaço em que a gente olha de longe, um espaço em que muitas pessoas olham de longe, mas elas evitam atravessar, elas evitam ir até esse espaço, e por isso que a gente vê eles parando no pé do morro, assim, porque daí as crianças sobem o morro, e tem até um morador ali, né, que também tava perseguindo as crianças, que ele para e fica olhando pras pessoas lá embaixo. E isso é muito genial, assim. Sim, muito, cara, bom ponto, porque eu acho que aparece muito isso nesse curta que tu falou, mas acho que o filme, de forma geral, ele constrói essa questão que tu falou, né, de quase uma separação invisível, né, como se não pudesse, como se o morro, ele é, os meninos fugiram pra lá, nem vou evitar, não vou nem, sabe, é uma divisão dos espaços, né, eu acho que o filme, ele deixa bem claro isso, e ainda mais aqui, assim, essa relação de que é um espaço distante, é um espaço, sabe, que lá estão os pobres, sabe? Eu não vou nem entrar, sabe? E o quarto episódio se chama Escola de Samba, Alegria de Viver, que é dirigido pelo Cacá Diegues, que eu acho que, não sei dizer, talvez pela minha percepção, acho que é um dos principais desse filme, né? O Léo Risman também é bem importante, sim, em todo o processo. Mas, né, esse curta, que conta a história de um jovem sambista que assume a direção da escola de samba
poucos meses antes do carnaval, né? E que traz meio que dois lados, assim, porque tem esse personagem que é o Gazaneu, que é o sambista, e tem a Dalva, que simboliza, que é a personagem que simboliza a consciência política, porque ela faz parte de sindicato, assim, e eles têm uma relação, e a gente vai vendo, né, como é que isso se dá, assim. E aí, a partir do curta, Gazaneu enfrenta problemas de dívidas, rixa em uma escola rival, e discussões, né, com a esposa dele. E é interessante também que esse filme tem o Abdias Nascimento, que é um ator, poeta, escritor, professor universitário, político, ativista, muito importante, né, sim, de defesa dos direitos civis e humanos das populações negras, assim. Eu estudo bastante ele também no curso de História, e ele também fez parte do curto. Esse dos 5 episódios, 5 curtas, foi provavelmente o que eu menos gostei. Sério? Porque, sim, é que assim, em alguns momentos ele parece meio sem foco e a narrativa acaba ficando um pouco perdida. Eu acho que ele tem muitos elementos que tentam se conectar, mas no final não funcionam. É um curta importante, porque ele foi dirigido pelo Kaká Diegues, que é um dos grandes nomes do cinema novo, e diretor também de um dos filmes mais marcantes do cinema brasileiro, como Bye Bye Brasil. Então, eu reconheço que ele é muito importante, mas, assim, não curti tanto, assim. E a principal força desse episódio tá justamente na representação das escolas de samba, que são uma expressão também cultural muito forte das favelas, né, das periferias brasileiras. E aí o filme vai mostrar como o carnaval e o samba fazem parte da identidade coletiva desses espaços, quase como se fosse uma tradição ancestral mesmo. Eu fiquei meio confusa com o filme, assim, eu não entendi se ele queria mostrar essa rixa entre escolas de samba, ou se a discussão era muito mais sobre a Dalva, sabe? Então eu fiquei meio confusa, achei que a narrativa tava um pouco perdida, assim, mas enfim, achei, é um bom filme. Pois é, cara, de início, assim, a primeira vez que eu vi, eu tinha batido, nossa, esse é o meu curta preferido aqui do filme, assim, não sei. Eu tinha, mas aí depois eu fui mudando, eu vou desenvolver por quê. O próprio Cadiegos, como tu bem comentou, ele é um grande, né, cineasta, ele tem aí o Ganga Zumba, Quilombo, Orfeu, vários filmes, assim, bem importantes, né, e eu tinha gostado bastante, assim, dessa exploração, de mostrar a escola de samba, tem muitas cenas da escola, né, e eu acho isso muito legal, assim, eu gosto muito, a gente sempre vê bastante isso como quase um documento histórico, assim, sabe, de um momento da história do Brasil, eu tava gostando bastante, assim. E aí, só que eu também comecei a fazer um pouco dessa crítica, né, porque parece que em alguns momentos ele faz uma oposição entre essa questão do carnaval, né, a partir do personagem, o marido, né, e a mulher, a esposa, porque tem ele é do carnaval e ela é da militância sindical, assim. E aí, meio que o filme parece quase, eu não sei se ele tá tentando contradizer um ou outro, sabe, a questão da cultura e a questão da militância política, e aí eu não sei, porque esse filme ele se propõe a dizer que o samba, ele pode funcionar como uma alienação, sabe, afastando os moradores da favela, eu acho que isso me incomoda, sabe? Então, só que aí é a questão de interpretação, né? Acho que é uma questão de como tu vê, assim. Porque se for nesse caminho, se esse era o objetivo dele, acho que isso seria um problema de fato, sabe? Porque não acho que não é como algo que, uma coisa, como é que é a palavra, como é que eu vou dizer, ocupa o lugar da outra, sabe? Acho que não é nesse sentido. E aí até eu tava lendo um artigo que eu achei sobre esse filme, que foi apresentado num simpósio nacional de história da AMPU, em Natal, da Mariana Barbedo, que é a escola de samba, alegria de viver, de Carlos Diegues, o realismo crítico e a luta pelas reformas de base. E aí ela desenvolve, acho que a parte também do contato com o artigo dela, eu também acabei mudando um pouco a visão, assim, mas ela, né, também faz essa questão de que a narrativa, às vezes, ela pode simplificar um pouco essa realidade da favela ao criar essa oposição rígida entre cultura popular e consciência política, né? Então, ela também traz, né, outros críticos no texto, né, afirmando que o filme ele parecia também mais baseado em teorias sociológicas do que na experiência real de moradores da favela, que também é a crítica que o filme já recebeu de forma geral, né? Enfim, como tu falou também, serem diretores, em sua maioria, pessoas brancas, em sua maioria de classe média, né? Que não vêm desses espaços. Também ela traz um ponto importante, assim, sobre a CPC, porque parece que corre tensões, né, entre o Kaká Diegues e a CPC da UNE, e aí depois disso o diretor ele também passa a defender um cinema mais autoral e menos subordinado a objetivos políticos rígidos, né? E, enfim, acho que ele também amplia um pouco
o escopo dele, entendendo que até que ponto a arte deveria servir diretamente à militância política, sabe? Porque eu acho que cara, eu percebo que eles entram às vezes nessas contradições, sabe? E de tipo assim, vamos produzir um filme, mas como é que a gente pode fazer algo que é importante, necessário, que toque na ferida, mas que não seja tão panfletário, sabe? Eu acho que é um debate que às vezes eu me pego em algumas situações, sabe? Também dá pra gente entrar no tema de que essa tensão entre a consciência política e a celebração e a cultura era um debate muito presente dentro da esquerda e do próprio cinema novo naquele período, sabe? Então, quando a gente pode pensar por esse lado também. Eles estão fazendo um filme que é muito mais teoria, talvez, do que uma teoria do cinema novo, uma teoria da esquerda, uma teoria das universidades, dos pensadores, do que da própria comunidade. Porque, a gente já comentou aqui, era muito difícil pessoas da comunidade naquela época ascenderem às universidades. Então, o que os universitários, o que o pessoal acadêmico podia fazer era especular e conversar com as pessoas, basicamente, né? Então, talvez esse filme, assim, a gente tá tentando, o que a gente tá tentando fazer aqui? A gente tá tentando entender e pensar por que esse filme foi dessa forma, o que as pessoas estavam pensando naquele período, né? O que basicamente é só teoria e só achismo às vezes, né? Então, acho que o que a gente pode falar, talvez, é que esse filme seja realmente um debate que estava acontecendo naquele momento ali dentro daquele período, e que as pessoas estavam questionando aquilo ali, e se era de fato, se alguns personagens de fato enxergavam o samba como uma celebração e um pertencimento, e outros tratavam como uma distração que afastaria o povo da consciência política e da luta social. O que a gente já concluiu aqui que não tem nada a ver, né? Porque dá pra ter diversão e dá pra ter consciência política igual, assim, nenhuma anula a outra. Essa relação de tu ser de um espaço intelectual, de um espaço político e produzir arte, é isso, vai entrando nessas contradições. Como é que a gente faz algo verdadeiro, algo que seja, tipo assim, único, que realmente faça o debate, mas que não seja só panfletário por ser panfletário. Eu não tô dizendo que panfletário é ruim, né? Mas que realmente conecte com a realidade do que está sendo proposto, né? Então, como a gente desenhou da questão dos diretores e do próprio curta em si, assim. Mas é isso, de início ele era o meu preferido, acho que eu ainda gosto muito dele pelas cenas, tá? Acho belíssimas cenas dos sambistas, da música, né? Tem uma música no final. Tem a música no final, né? Se não tô enganado. É que eu vi outros filmes. Tá. É que eu vi outros que também são parecidos. Da música no final, dele cantando. E, cara, tem uma cena que eu quase esqueci, que é em que tá ali o grupo de sambistas, e daí eles estão, tipo, meio que cantarolando, né? E dá pra entender que eles estão criando a música do samba junto, assim. E daí tem um rapaz cantando, daí o outro dá uma ideia, não, canta desse jeito, faz dessa forma, aí ele começa a cantar. Cara, achei isso tão precioso, sabe? Essa cena, sabe? Tipo, esse contato ali dessa produção a partir do samba, sabe? Quase uma roda de rima, sabe? Criando a partir disso, sim. Então acho que esse curta, pra mim, ele tem cenas que pra mim marcaram bastante. E a gente chega ao último curta do filme, que é o 5º episódio, chamado Pedreira de São Diogo, que é dirigido pelo Leon Hirschman, e que conta, né, a história de uma favela que se encontra em cima de uma pedreira, corre o risco de desabamento em consequência de explosões de dinamites. Os operários, então, incitam os moradores a dar um início ao movimento de resistência para que não ocorra um desastre. Ele começa mostrando a rotina precarizada dos trabalhadores da pedreira, que são submetidos a jornadas exaustivas e condições muito pesadas de trabalho. E aí, aos poucos, o curta ele também vai revelando que acima da pedreira tem essa favela desses moradores que podem ser atingidos pelas explosões do local. Então, o conflito em si, ele deixa de ser só trabalhista e passa também a envolver a sobrevivência dos moradores daquele espaço. E é muito legal como o filme vai... Esse acho que é o meu segundo favorito, pra falar a verdade. Porque eu acho muito forte como o episódio justamente traz a consciência de classe no discurso do líder, né, basicamente, dos trabalhadores, que em vez de simplesmente organizar uma greve, ele tenta encontrar uma maneira estratégica de impedir as explosões sem colocar os operários em confronto com empresários ali, com o dono da pedreira, né. Então, eu gosto bastante desse episódio, assim, eu acho que ele trabalha o tema da consciência de classe e também uma forma muito mais organizada de combater do que só uma reação imediata, mas pensar politicamente, pensar estrategicamente como a gente pode combater esses empresários,
essa oposição, assim, endinheirada, para que as pessoas, né, os moradores, para que as pessoas da comunidade possam ainda, assim, sobreviverem, né, e terem seu direito de espaço garantido. E é uma história muito, muito, muito intensa, né? Porque os caras estão literalmente explodindo, tá ligado? Um espaço em que está morando pessoas, assim, sabe? E eu acho que é isso. O discurso também, ele parte dessa tentar retratar uma resistência, um espaço de resistência, porque os moradores ali, eles conseguem se reunir para mostrar que eles são contrários àquela decisão de simplesmente, sabe, colocar dinamite e explodir. E o curta, ele é uma narrativa simples, é simples, mas mais complexo, né? Mas eu gosto muito porque em uma das cenas ali em que aparecem os moradores de cima do morro, né? Mostrando que eles vão se manter naqueles espaços em que eles não vão dar um pé pra trás, assim. A gente também uma das cenas uma imagética muito ligada à imagem do Zumbi dos Palmares, sabe? Eu não sei se talvez a imagética que eu tenho do filme do Cacá Diegues, que é o Quilombo, que retrata os Zumbi dos Palmares, eu gosto também dessa cena porque ela é muito bonita, sabe? Retrata essa questão de um líder comunitário ou de um espaço de resistência, sabe? Não sei, me veio muito a imagética de Zumbi dos Palmares também, nesse curto. Eu acho que é uma boa comparação. Porque tem até um pouco a ver, assim, de organizar uma liderança. Mas sabe qual é uma cena que eu acho muito boa também? É a cena que até tu comentou que o 5 vezes Favela parece por muitas vezes um documentário em algumas cenas. E tem uma cena nesse episódio que é quando a câmera vai passando pelos trabalhadores. Aí ela passa umas 2 vezes, né? Acho que no começo do episódio e depois no final. Vai mostrando o rosto de cada um. Eles são com o rosto sujo de terra, sujo de escombros ali, e um olhar meio triste, né, um olhar meio perdido, assim, e isso também passa muito uma vibe de documentário pra mim, assim, achei muito legal. Ela também, outra sequência que eu gosto bastante, que também acho que é uma das melhores do curta, que é quando os moradores da favela descem até a pedreira e os trabalhadores começam meio que a fingir que não conseguem explodir as rochas ali, né, porque não podem porque tem gente em cima, né? E aí essa sequência vai transmitir esse sentimento de solidariedade coletiva e de comunidade que costuma existir nas periferias. Então existe uma ideia ali de proteção entre as pessoas, entre aquelas pessoas. É uma concepção de classe, assim, né? A partir dessa relação que eles têm. E eu acho que isso muito por causa do próprio diretor, né? O Léo Hirschman, ele também, como eu falei, ele é um dos importantes do processo Cinema Novo, né? E ele tem uma conexão muito ligada à militância, porque ele foi militante do Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB, e a obra dele é marcada pela influência das teses marxistas centrais, né, nesse debate, principalmente a partir dessa perspectiva da América Latina, da politização da classe trabalhadora. Então a gente consegue ver muito essa marca nesse curta e também, né, citando outros filmes dele, assim, sabe? Acho que ele dirigiu São Bernardo e também A Falecida, né, que eu até comentei contigo recentemente que eu assisti, que não não traz uma perspectiva mais política, mas enfim, ele tem grandes obras, assim, né? Pois é, eu assisti A Falecida, até eu teria que assistir de novo, porque eu não lembro muito bem sobre o filme, mas eu lembro que eu assisti o filme. E, assim, é realmente uma estética muito própria, muito marcante, e principalmente na fotografia e na construção visual desses personagens, desses trabalhadores e desse espaço. Então é muito, realmente, por conta do diretor. Inclusive, ele nada a ver, né? Mas ele morreu super cedo, super jovem. E é isso, né? São 5 curtas que tentam retratar, né, momentos, partes, contextos, né, visões sobre a favela. E, né, para não deixar de citar, né, que depois de quase 50 anos, a gente tem o lançamento do 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, que foi até produzido, né, incentivado pelo próprio Cacá Diegues, que é o diretor do quarto curta, que aqui propõe uma releitura contemporânea da obra original. Então, diferente, né, do filme que a gente analisou, de 62, que é dirigido por intelectuais ligados ao cinema novo, a versão de 2010 ela foi escrita por jovens cineastas moradores de favela. E aí até o filme foi considerado o primeiro filme, né, que tem essa perspectiva, que foi dirigido só por, né, pessoas periféricas que de fato viveram naquele espaço, vão ter a chance de contar, né, histórias a partir da sua visão, assim. E essa mudança também né, de perspectiva transforma profundamente o olhar sobre esses territórios, né? Então, a favela, ela deixa de ser apenas objeto de análise, né, como a gente trouxe, uma análise só objeto teórico, e passa a narrar as suas próprias existências, conflitos e cotidianos, né? Então, a partir de uma perspectiva interna e mais plural, né? Então, para quem for se
se aventurar pelo Cinco Vezes Favela, depois assistir a continuação, Cinco Vezes Favela Agora por Nós Mesmos. Vale a pena, tem algumas coisas que eu tive crítica quando assisti, a gente não vai se aprofundar muito, mas fica mais pra recomendação e também tem entendimento que o Cacá Diegues também se propôs a, sabe? Acho que ele entendeu as críticas que foram desenvolvidas com o tempo, assim. Até porque um filme é fruto de seu tempo, né? Então é interessante que ele se coloque nesse projeto também, em produzir e trazer esses cineastas. Eu não assisti o Agora por Nós Mesmos, mas fiquei muito curiosa, quero assistir. E por realmente, como tu comentou, trazer esse olhar das próprias pessoas da comunidade. E é isso, quando a gente propõe a fazer algo, é sempre muito bom a gente ter esses feedbacks, assim, que nem eles tiveram, e produzir algo que vai realmente trazer ali outras perspectivas, outros debates. Mas fiquei bastante curiosa realmente pra assistir. Prometo que a gente pode assistir, talvez, quem sabe, fazer um episódio no futuro. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não esqueçam que esse episódio é um recorte. E claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, mas as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio, né, a gente trouxe mais uma vez um filme fruto do cinema novo, agora Cinco Vezes Favela, né, debatendo um pouco sobre, né, o contexto do filme, como a gente sempre faz, principalmente a partir da favelização, que é, acho que, o debate central desse filme, que traz 5 curtas de diretores que são principais dentro do cinema novo, e também trazendo um pouco do contexto do cinema novo que a gente gosta de debater e tá, né, se aprofundando cada vez mais, assim, tanto, de novo, recomendar o episódio 20, Terra em Trânsito, em que a gente também já traz um pouco desse contexto, e é isso, né, acho que é sempre muito interessante falar de cinema brasileiro e a gente gosta bastante. Confesso que quando tu propôs esse episódio eu fiquei assim, será que vai funcionar? Porque é um curta e mais antigo, e aí a gente já tinha falado sobre cinema novo, mas eu acho que é muito legal quando a gente traz, assim, um filme que... um filme antigo, assim, e que tem muita discussão, tem muito tema, e é um tema que é atual ainda, que é contemporâneo, porque são problemas que ainda existem. Então eu fiquei muito satisfeita, assim, de a gente ter feito esse episódio, de a gente ter falado sobre isso e ter, de novo, aberto essa caixinha maravilhosa que é o cinema novo. E é isso, né? É sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram, e no YouTube é só procurar pelo canal Stories que vocês já acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. Até mais! Falou!